Amém. Obrigado. Já que me ajuda em oração, chega as tuas mãos, amém. Amém. Soberano e eterno Deus, nós te rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração. Jesus, aqui estamos no momento mais alto, Senhor. Vamos para Ti, Senhor, expressamos a nossa adoração. Mas é chegado o momento onde nós queremos Te ouvir a falar, Senhor. E Jesus, embora vais usar um vaso, Senhor Jesus, nós queremos que a Tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, Senhor. Então te pedimos que a palavra hoje, Senhor Jesus, que vai sair da boca do Teu servo e do Teu Filho, Senhor, ela venha transformar a nossa alma, Senhor, suprir além das nossas necessidades, Senhor, que cada um de nós possa sair daqui alimentado, Pai da glória, com o pão do céu, Senhor Jesus, o pão que nós te pedimos que a cada dia Tu nos possas dar. Senhor Jesus, entregamos o Teu servo, Senhor, e o abençoamos como igreja, Senhor Jesus, crendo que hoje o Senhor fará muito mais do que alguma vez já fizeste, Senhor Jesus, porque cremos que Tu és esse Deus que faz coisas novas. Esvazia de si mesmo e enche cada vez mais de Ti. Também abençoamos como igreja a sua casa, a sua família, os seus projetos, Pai da glória, e tudo quanto estiver em sua mão, que Tu o confiaste. Rendemos todo louvor e toda adoração, porque cremos que ninguém entra e sai da Tua presença do mesmo jeito, e certamente seremos transformados para que o Teu nome seja eternamente glorificado. E a igreja que crê diga amém. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Estamos alegres, felizes com o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa semana nós fomos surpreendidos. Um amigo ministerial, amigo de ministério, mandou uma mensagem falando: olha, isso era à noite, depois das 11 da noite, eu quero levar 40 crianças aí na sua casa. Eu não tinha nem visto a mensagem à noite, às 11h30. Quando eu acordei, acordo de madrugada, olhei a mensagem, olhei de novo, falei: meu Deus, 40 crianças. E nós vamos chegar hoje, que era o dia que eu tinha acordado. Daí eu fui lá dar um beijo, um abraço na esposa. Falei: amor, nós vamos receber hoje 40 crianças. E vieram lá do Bié, 40 crianças que nunca tinham entrado num shopping, nunca tinham assistido uma sessão de cinema, nunca tinham andado numa escada rolante, nunca tinham recebido uma toalha para ele, para tomar banho. E foi algo impactante poder receber essas crianças. O projeto lá atende mais de 1.500 crianças e nós podemos ser um canal de Deus ali na nossa casa, oferecendo café, almoço, janta e estando junto com todas aquelas crianças. Foi algo muito especial, muito prazeroso e gratificante ser usado por Deus para receber esse grupo. E ontem nós tivemos um treinamento de professores também, foi ali na residência, na nossa casa, e foi também uma bênção. Foi especial trabalhar com aqueles educadores, abrir um pouquinho a conversa e poder discutir sobre aquilo que Deus entende a respeito de educação. Deus, ele entende de todos os assuntos, você acredita nisso? Amém. Deus entende de gestão, Deus entende de dinheiro, Deus entende de liderança. Ele é soberano e nada foge aos olhos de Deus. A questão é que muitas vezes nós queremos tomar as rédeas e achar que dominamos, que compreendemos, que nosso diploma, a nossa certificação, não estou dizendo que não tem valor, mas nós colocamos muito valor muitas vezes. E o reino de Deus, ele é impressionante. Aquilo que às vezes desvalorizamos, Deus valoriza muito, muito.
e nós precisamos saber o que Ele valoriza, para nós valorizarmos também e estarmos conectados com Ele. Amém? Eu quero falar um pouquinho sobre liderança e autoridade. Quando eu cheguei em Angola, 3 anos e meio, vou dizer também amigo de ministério, colega brasileiro que mora há mais de 20 anos nos Estados Unidos, ele falou: "Você está em Angola?" Falei: "Tô." "Que legal!" Falei: "Oxe, que legal, que bom saber que você está achando legal." Fish, né? Agora fish. Que fish? Não falou que fish, eu que estou falando. E daí falou: "Tem um trabalho sobre liderança aí que acontece há alguns anos. Eu vou te conectar com um pastor angolano, que ele é a ponte que faz esse ministério a respeito de liderança acontecer em todo o país de Angola. E ele é um dos responsáveis na África." E eu fiquei feliz, porque lá no Brasil eu dei algumas aulas a respeito desse assunto, liderança, e daí saber que eu estava vindo para cá e ia ser útil também aqui. É um programa que está em mais de 150 países, é um Instituto de Liderança Internacional, e foi através desse pastor líder que me ligou e pediu o meu apoio e me conectou com essa liderança. Eu acabei conhecendo muitos e muitos líderes e foi uma bênção. Deus faz conexões extraordinárias. Você crê nisso? Extraordinárias. Eu vim para cá, me senti um pouco sozinho, de repente estava conectado com um grupo de líderes e tive acesso aí nas igrejas, aí nos eventos, nas atividades, e fantástico. É maravilhoso saber como que Deus se move no mundo. E eu quero trazer dentro dessa temática, né, esse curso que existe há mais de 20 anos, criado por um grupo de americanos, vem moldando a minha vida e o meu estilo de liderar nesses anos todos. E o que é legal, o que é bom saber que Deus vai mexendo com a gente de pouquinho em pouquinho, vai transformando, vai moldando, vai modelando. Ele não faz tudo de uma vez, porque se fizer ele quebra e a gente sai sem as pernas e não consegue andar mais. Então ele tem compaixão, ele tem bondade e ele faz passo a passo nas nossas vidas. Liderança e autoridade. Liderança espiritual, irmãos, exige autoridade espiritual. Em Atos, capítulo 10, você pode abrir a Bíblia, Atos, capítulo 10, versículo 19. É um texto que já foi falado aqui pelos outros pastores, pastor Fernando, pastor Bruno. Eu quero ficar só com uma partezinha do texto, eu vou ler ele todo, mas vou ficar com uma partezinha dele. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Eu lhes dei autoridade. Quem que está dando autoridade aqui? Quem? Próprio Deus, próprio Jesus Cristo. Deus está nos dando autoridade. A autoridade espiritual, queridos, não é produzida pelo homem. Ela é concedida, vou frisar, ela é concedida por Cristo. Deus é o autor da vida. Ele nos chamou da inexistência para a existência e colocou em nós, filhos de Deus, autoridade. Também temos a capacidade, quando falamos que temos autoridade, significa que nós somos autores, assim como Deus é autor. Ele foi autor em toda a criação e Ele coloca em nós o poder para inovar, para criar. Viemos ao mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Estamos aqui de passagem, é um estágio. O que eu penso algumas vezes, não vou dizer no dia, mas talvez no mês, eu oro a Deus e digo: Deus, eu não quero falhar no estágio.
Alguém aqui já fez estágio de trabalho? Os estagiários falham, não falham? Eu falhei várias vezes no estágio, graças a Deus pelos meus superiores, que foram atenciosos, compreensivos, porque se não fosse, certamente eu não estaria crescendo, desenvolvendo o meu profissional, a minha área profissional. Graças a Deus que Deus é misericordioso para conosco, porque nesse estágio que nós estamos vivendo aqui na Terra, nós falhamos, nós erramos. E mesmo falhando, mesmo errando, Ele é gracioso, misericordioso para com as nossas vidas. Então, a minha oração é: Senhor, me ajude a não ficar estagnado no estágio, nesse período tão curto que nós estamos aqui na Terra. É aqui que nós aprendemos, é aqui que nós amadurecemos, é aqui que nós cumprimos o propósito que Ele tem para cada um de nós. Diga para a pessoa do seu lado: você tem um propósito. Pergunte para do outro lado: você sabe qual é? Saber que temos um propósito é importante, mas descobrir qual é o propósito é fundamental para entendermos o motivo que nos faz tirar da cama todos os dias. O motivo que faz a gente despertar, levantar e dizer: Senhor, eu quero viver esse dia, e esse dia tem que valer a pena. Precisa valer a pena. Nesse período de estágio aqui na Terra, Ele concede uma porção da sua autoridade para que façamos diferença. Aonde? Na família, no trabalho e na sociedade. E irmãos, nesses 3 locais, aonde Ele tem mais interesse que eu e você façamos diferença, é aonde? Na sociedade? No trabalho ou na família? É na família, irmãos. É o núcleo, é a equipa mais importante que Deus colocou na sua vida. Chama-se família. E é ali que Ele quer trabalhar a sua vida, a vida da sua esposa, a vida dos seus filhos. Onde a sua esposa trabalha em você, move, mexe, a relação, ela é extraordinária no nosso desenvolvimento, do nosso caráter, do nosso crescimento. A relação com a nossa esposa, a relação com os nossos filhos. Muitos de nós gerenciamos muito bem na sociedade, gerenciamos muito bem no trabalho, mas muitas vezes não gerenciamos bem a família, que é onde nós desenvolvemos pessoas que vão para fora, que vão sair desse núcleo para fazer diferença aonde eles forem, aonde eles estiverem. Você tem a chance de ter 1 filho, 2 filhos, em Angola 6, 8, né? É isso? Você tem uma chance especial, extraordinária, dada por Deus, para assumir essa responsabilidade e fazer diferença na vida desses indivíduos que Deus colocou por um tempo, 20 anos, 25. Eu tive a oportunidade de cuidar do meu filho até os 15, irmãos. Não sabia que nós íamos chegar em Angola e Deus tinha um plano para ele ir para fora. Muitos talvez nem saibam desse testemunho, mas é algo que aconteceu na nossa casa. Assim que chegamos, acabamos conhecendo um casal de pastores, conexões extraordinárias. Um amigo pastor lá do Paraná, que eu não via fazia tempo, não sei como que achou meu telefone aqui de Angola. Se conecte com o pastor tal, pastor Celso. Falei: rapaz, eu quero me conectar com você, como é que você está? Tudo bem? Daí a família, porque fazia tempo que a gente não conversava. E daí me conectei com o pastor Celso, e o pastor Celso foi a ponte para o meu filho ir estudar nos Estados Unidos. Ficou 3 anos fazendo ensino médio. Pode aplaudir a Jesus, queridos, não tem nada a ver comigo.
Nada a ver comigo. Nada a ver com a conexão, queridos. É Deus. Deus é soberano. É Deus. A conexão é uma ferramenta, é uma estratégia que Ele usa. E por incrível que pareça, né? A minha esposa ficou meio assim, em dúvida. O pastor Celso foi convidado para ser o capelão lá da universidade. Conhecemos ele em Angola, ele veio do Senegal para cá só para fazer isso pela minha vida. Eu brinco, né? Deus não tem filhos prediletos. Eu não me acho um filho predileto, mas quando eu lembro dessa história, eu digo, eu devo ser predileto. Meu Deus, eu devo ser predileto. E daí minha esposa ficou tranquila e enviou. Ele já foi embora, agora ele vai fazer 4 anos de faculdade, porque ele ganhou uma bolsa para fazer mais 4 anos de faculdade. Sabe qual é a economia disso tudo, irmãos? Dá mais de $150 mil de economia. Eu não teria nunca esse dinheiro, mas Deus que é soberano tem. Ele é o fiel pagador, irmãos. E Ele paga. Por que Ele paga? Como que Ele paga? Qual o motivo dele pagar? Deus paga aqueles que não ficam de braço cruzado. Aqueles que têm autoridade, que têm uma habilidade, que têm uma capacidade e saem da sua zona de conforto para atender uma necessidade. É assim que Deus trabalha. Então, a família é importante. Quero falar um pouquinho sobre a liderança de Jesus. Jesus, ele atraía seguidores, sim ou não? Sim, pela comunhão profunda que ele tinha com o Pai. Jesus tinha nele autoridade espiritual, tinha influência e tinha o serviço. Que tipo de influência? A relacional, que é muito importante. Com quantas pessoas você se relaciona? Qual é o teu núcleo de relacionamento? Eu conheço pessoas, irmãos, que dizem assim, eu me relaciono com pessoas ricas, porque eu não quero ficar pobre, então eu me relaciono com ricos. Misericórdia, irmão. Eu me relaciono com gente. Quem quer ir tomar um café lá na minha casa? Calma, um de cada vez. Eu me relaciono com gente, porque Jesus veio em favor de gente, de pessoas. Não importa a condição daquela pessoa, querido. Quando estiver passando pela porta do céu, não quer saber se é magro, se é alto, se a cor de pele é mais escura ou mais clara, se é cheiroso ou se é fedido, não importa. Vai passar algumas pessoas pela porta do céu que nós vamos avaliar e dizer, será? Mas quem somos nós para avaliar? 2 grupos de pessoas, irmãos, já tem ingresso garantido no céu: as crianças e os pobres. O reino dos céus é das crianças e dos pobres. Misericórdia! Isso dá esperança aos pobres. E por que o reino dos céus é das crianças e dos pobres? Por causa do coração. O coração. Criança tem facilidade de perdoar. Criança tem facilidade de abraçar, de reconhecer a autoridade. Ele atraía seguidores pela comunhão profunda que ele tinha com o Pai, que se refletia em caráter íntegro e coerente. Ele formou líderes, investindo tempo, ensinando pelo exemplo e conduzindo as pessoas para o destino delas. É isso que nós devemos fazer no núcleo mais importante chamado família, lá no nosso trabalho, na sociedade, aonde Deus coloca a gente. Nós devemos fazer o quê? Investir tempo nas pessoas, ensinar pelo nosso exemplo e conduzir as pessoas para o destino que Deus tem para elas. Jesus serviu com humildade. Humildade vem da palavra humus. Humus é terra. Nós viemos do pó e para o pó vamos voltar. Por isso que esses 2 grupos de pessoas atingem o coração de Deus,
porque são humildes, têm humildade. Jesus foi homem e o homem vem de humus, que significa solo, terra. Humildade significa perto da terra ou rebaixado ao solo. A humildade é reconhecer que viemos da terra e voltaremos para a terra. E isso vai acontecer com alguns ou com todos? Com todos. Então, humildade é ficar no nível da terra, onde ninguém é maior ou menor. Todos nós viemos da terra, humus, e vamos voltar para a terra. Por isso Jesus valoriza crianças, valoriza mulheres, Jesus valoriza pobre, o órfão, a viúva, os desprezados. Jesus valoriza. Porque Ele veio para morrer por todos. Não foi por alguns, foi por todos. E isso nós devíamos ficar com o sorriso lá na orelha. Obrigado, Deus, por isso. Não tem diferença. A autoridade gera influência, e influência se manifesta por meio da liderança. A autoridade concede legitimidade, a influência é o efeito da autoridade e a liderança é a expressão prática dessa influência. Então, é muito importante liderar? Mas a autoridade espiritual que está por trás dessa liderança foi delegada por quem? Quem que está delegando, que está aprovando? Autoridade, influência e liderança. A autoridade, Jesus tinha uma autoridade que impactava as pessoas. A Bíblia diz que ele ensinava como quem tem autoridade. Influência, Jesus atraiu seguidores porque ele era servo, ele era mestre, ele era pastor, ele era profeta, ele erguia. Com a profecia dele, nunca colocava as pessoas para baixo. Ele exortava e erguia as pessoas que estavam ao redor dele. Jesus tinha uma liderança, um estilo de liderança de serviço em favor das pessoas. Liderar nunca foi dominar. Nunca foi. Quem quer dominar através da liderança não está fazendo o que está no coração do Pai. Servir, liderança é através do serviço. Em Marcos capítulo 10, 45, vim servir e não ser servido. Quem que falou isso? Jesus. Eu vim para servir, não para ser servido. Eu vim para cuidar, não para controlar. Você conhece pessoas que controlam? Quer controlar tudo. Quando você quer o controle, irmãos, de tudo. Joquebede só conseguiu algo favorável para o seu filho quando ela perdeu o controle. Eu só consegui algo favorável para o meu filho quando eu perdi o controle. Quando você perde o controle, o favor de Deus vem sobre a sua vida. Diga assim: eu quero perder o controle. Se você quiser controlar demais, não vai dar certo. Tudo que você quer controlar vai gerar estresse. Vai gerar danos em você e naquele ou naquilo que você quer controlar. Você quer controlar muito os seus filhos? Você quer controlar demais a sua esposa, o seu esposo? Você vai vestir isso, você vai colocar aquilo. Você vai naquele lugar. Não, nesse lugar você não vai. Controle demasiado não dá certo, não funciona. A liderança de Jesus, ela muda a identidade, ela direciona e ela conduz as pessoas a um destino. E o que é mais interessante é que Jesus disse que nós vamos fazer coisas maiores do que Ele fez. Então nós também temos a capacidade de mudar identidades, de direcionar e de conduzir as pessoas a um destino. Amém, igreja? Amém. Você tem isso, foi colocado em você, foi depositado em você.
O outro ponto, a autoridade ela é recebida. Diga comigo, a autoridade é recebida. Não tem como comprar. Não tem como comprar. Ah, eu quero essa autoridade por tantos milhões de dólares, nem de kwanza, de dólares. Tem como? Não tem, irmãos. Ela é recebida. Em Atos, vamos abrir Atos capítulo 8, versículo 18 e 19. Eu tenho que pagar royalties para o pastor Itamar. Ele tratou desse texto na nossa reunião essa semana. Achei que não ia ter ninguém aqui do grupo para contar para ele, mas tem gente aqui do grupo. Então eu já estou avisando já, mas ele usou de uma forma diferente, maravilhosa, especial, e daí eu peguei esse texto. Atos 8, 18 e 19. Vamos pegar o 17 aqui, ó. Depois, se você quiser ler essa história, vale a pena ler ela completa. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes o quê? Dinheiro. E disse: deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça, nossa, que bronca, hein? Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Queridos, e continuou aqui: arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, talvez Ele lhe perdoe. A autoridade ela é recebida, ela não pode ser comprada. Eu não posso querer ter autoridade sem ter o propósito de Deus estabelecido na minha vida. A autoridade tem a ver com o propósito. Por que eu quero autoridade? Qual é o motivo de eu querer autoridade? Qual é o objetivo? Qual é a minha intenção? Os apóstolos, queridos, eles tinham autoridade para servir no reino de Deus. Simão aqui, que é o personagem dessa história, desejava ter autoridade para ganhar dinheiro. Ele já ganhava dinheiro com isso, ele já era um mágico, ele já era um adivinho, já era um bruxo, ele já tinha uma expertise. Mas ele olhou para aquela situação e viu: nossa, com isso daí eu também posso ganhar alguma coisa. Tem valor no que eles fazem, meu Deus, olha só que legal. E ele vai em busca disso, como se fosse algo humano. Pedro olha aquela situação e dá uma chapuletada nele. Para com isso, cara, não tem nada a ver. Não é com dinheiro, joga o teu dinheiro no lixo. Queridos, quando a gente lê a história de Jesus, dos apóstolos, a gente vê que o que eles menos precisavam era de dinheiro. O que menos precisava era de dinheiro. Jesus não ficava pedindo dinheiro, pedindo recurso. Você percebe Jesus pedindo? Os recursos vinham para que a obra dele fosse estabelecida. Você está fazendo uma obra de Deus? Se você está fazendo a obra de Deus, vai vir sobre a sua vida autoridade, vai vir influência e vai vir todo o recurso que você precisa, queridos. Vai vir. Não é porque eu estou falando, porque é assim que funciona no reino de Deus. É assim que funciona. Liderança não é exercer poder sobre pessoas, mas possuir autoridade moral e espiritual para servir as pessoas e influenciá-las. O pessoal que saiu, essas crianças que saíram lá de casa,
o líder depois me chamou, não o principal, mas um deles que estava ali diretamente, falou: olha, eu quero agradecer pela tua equipe de trabalho, eles foram muito gentis com todas as nossas crianças, e nos chamou a atenção como vocês serviram as crianças. E eu chamei a equipe nossa de trabalho e agradeci. Falei: olha, vocês foram honrados, a pessoa não falou diretamente para você, mas eu estou falando, porque vocês serviram com amor cada criança que estava aqui. Algumas estavam ali com o tênis desamarrado, eu me abaixava de joelho para poder amarrar o tênis, e uma criança chamou a atenção dela: por que você está se abaixando para amarrar meu tênis? Eu falei: porque eu quero servir você, eu quero ajudar você. Você é meu irmãozinho em Cristo. Quando a gente serve, constrange, irmãos, constrange. Quando chegamos em Angola, alguns já devem ter ouvido essa história, eu vou contar de novo, porque acontece várias vezes aqui, né? Eu, principalmente, acabo ficando no areião. Eu vejo que algumas pessoas também ficam naquele areião rodando o carro ali, a roda, o pneu, porque o carro só tem tração na roda da frente, não nas 4 rodas. E eu fiquei num lugar que era uma paragem, cheio de gente lá. E eu pergunto para você, as pessoas que estavam lá podiam me tirar daquele areião? Sim ou não? Mas elas tiraram? Não. Daí, depois de algum tempo lá parado, passou na minha frente um carro, daí saiu a pessoa do carro, daí eu percebi que era um brasileiro, daí ele me ajudou a tirar o carro do areião, daí eu falei para ele: rapaz, eu estou aqui um tempão e as pessoas não vieram, achei que... Não, aqui eles não vêm, eles vêm se você mostrar o dinheiro. Falei: sério? Fazia uns 30 dias que eu estava aqui em Angola. Só eu já ajudei, queridos, pelo menos uns 10 carros. Eu e minha filha, eu e minha esposa, eu e meu filho, quando ele estava aqui, saímos do nosso carro, aperta lá o freio e vamos lá ajudar, porque eu tenho braço, eu tenho força, e o que o meu irmão precisa, eu tenho, e eu posso dar. O que você tem que as pessoas estão do teu lado precisam? O que está na tua mão que você pode fazer por alguém? Não deixe as pessoas pedirem se você pode atender. Não deixe. São teus irmãos. É minha irmã. Trabalhei com jovens há algum tempo também na igreja, e um jovem falou para mim: pastor, como que é? Vem uma prostituta e fica do meu lado com mini saia, como que eu lido com isso? Falei: veja ela como tua irmã. Enxergue ela como tua irmã. Você tocaria na tua irmã? Não, nunca. O que você faria com a tua irmã? Eu cuidaria dela, eu tiraria meu paletó e colocaria para vestir, para cobrir ela. É isso que você tem que fazer com essa irmã, ela é tua irmã. Queridos, autoridade para exercer influência, autoridade para ser líder aonde Deus coloca você, na sociedade, no trabalho, na família. As pessoas precisam de líderes. E hoje, nessa manhã, Ele está separando você para ser líder. Aonde Ele coloca você, aonde Ele enviar você, não importa o lugar, não importa as pessoas, se Ele te levou naquele lugar, é porque ali Ele quer que você faça diferença. Pedro repreende Simão aqui nessa situação, pois ele enxergava a autoridade espiritual como algo que poderia dar benefício para ele. Se eu tiver essa autoridade, eu vou ganhar dinheiro. Você conhece líderes que ganham dinheiro com autoridade? Que triste, né, irmãos? Mas eu posso dizer para você
que existe diferença de autoridade. Existe sim. Queridos, posição não produz autoridade verdadeira. Não é a posição, eu quero ser líder, me põe na posição de líder. Não é a posição de líder que vai trazer para você autoridade. Se não te colocaram como líder, se você servir, se você ser influência, certamente ali você vai gerar liderança no meio daquele ambiente, naquele espaço que você está. Vai acontecer. Se colocaram ou não colocaram. As pessoas vão vir se aconselhar com você, vão pedir ajuda para você, porque em você habita o Espírito de Deus. Você pode aplaudir a Jesus, aleluia, Ele é digno, aleluia. A autoridade espiritual, queridos, nasce do serviço, nasce quando se põe a mão na massa. A autoridade espiritual nasce da tua comunhão com Deus. O pastor Bruno já trouxe esse ensinamento. A autoridade espiritual nasce quando nós aperfeiçoamos o nosso caráter. Deus não procura um caráter pronto. Eu não tenho. Não tenho. Se você ficar uma semana comigo na minha casa, você vai descobrir algumas coisas particulares que eu tento esconder. Ele não procura um caráter pronto. Ele procura um coração que deseja aperfeiçoamento. Um coração que deseja sair desse estágio para o novo estágio. É degrau em degrau, de passo em passo. E caso aconteça, querido, de você descer no degrau aqui, não desanime. Não desanime. Nós estamos nesse estágio, nessa vida, buscando agradar ao Senhor, servir a Ele e ir para o próximo estágio. Autoridade é influência e liderança caminham junto quando nós falamos de projetos de reino, do reino de Deus. Quais são os estilos de liderança para exercer influência? Cada pessoa possui características próprias que podem ser identificadas e desenvolvidas. Os estilos de liderança são ferramentas que nos ajudam e elas podem ser identificadas. Conversando com as pessoas, a gente identifica uma pessoa que tem um coração pastoral, que tem facilidade de abraçar, de sentir a dor do outro, tem facilidade de tirar o que está no bolso e já sanar aquela situação. Liderança pastoral, acolhimento. Mas tem pessoas que não têm esse estilo, que é o estilo mais gerencial, administrativo, lida melhor com papéis, com números. Tem ou não tem? Não deixa de ser uma liderança importante para o reino de Deus. Tem uma liderança que ela é reformadora. A minha esposa não está aqui, vocês podem contar depois para ela, mas ela tem esse estilo de liderança. Ela chega no lugar, já quer mudar o vaso, já quer colocar, não, aqui. Quem conhece sabe, vai lá na minha casa e vê que sempre está mudado as coisas. Reformista, sempre quer fazer algo diferente, com pouca coisa faz um negócio assim que você olha, nossa, como que você conseguiu com pouca coisa fazer? Os estilos de liderança nos ajudam, nos ferramentam para a obra, mas Deus não depende do nosso perfil para nos usar. O estilo vai favorecer, todos nós temos 1, 2, 3, 4. Esse autor aqui que eu estou pegando aqui, uma influência no meio evangélico, ele fala de mais de 10 tipos do perfil de liderança. Ele trata da liderança visionária. Você conhece o líder visionário? Alguém já compartilhou, já vivenciou com o líder visionário? O líder visionário assim, é uma bênção, mas você olha assim, é doido esse homem. O que ele está pensando? Fazer esse negócio desse tamanho, tanta gente, olha o espaço que ele está, é doido. Só que o líder visionário, se ele não tiver um estratégico do lado dele, um administrativo, gerencial do lado dele,
para dar um pouco de freio e mostrar para ele, olha, nós vamos atingir, calma. Nós vamos chegar lá, calma. Mas entrar junto com o visionário, eu gosto muito, porque o visionário sempre coloca 2, 3, 4 passos para frente. E a gente está ali, tentando se equilibrar. O líder formador de equipe, conhece líder formador de equipe? Todo mundo pode fazer parte da equipe dele. Você fala, irmão, mas esse não joga, ele é goleiro, não é atacante. Nós precisamos de um atacante. Não, mas vamos pegar esse goleiro, porque em algum momento nós vamos precisar dele, já vamos deixar ele preparado aqui, já aquecendo, deixa ele no canto aqui. Não, mas já temos 5 goleiros. Não mexe, deixa que eu formo, eu quero o goleiro aqui junto com a gente. Formador de equipe, para ele todo mundo é 10, está valendo, vai dar certo, as pessoas têm habilidade de verdade mesmo e se não tiver, ele vai conseguir formar isso neles. Conhece algum líder assim? Amém? Tem o líder que é construtor de pontes. Ele une grupos diferentes, consegue fazer conexões extraordinárias e tem facilidade nisso. Queridos, todo estilo de liderança é importante para o reino de Deus. E eu quero dizer para você, você é líder sim. Aqui em Angola eu vejo que as pessoas querem as tuas mãos, querem os teus pés, a tua força. Mas você tem que começar a se posicionar e dizer, eu tenho muito para contribuir. E eu quero contribuir. Eu quero raciocinar junto nesse projeto. Eu não quero o projeto pronto. Amém, irmãos? Amém. Tem o líder empreendedor. Paulo era um líder empreendedor. O apóstolo Paulo. Tem o líder direcional, você vai conversar com ele, impressionante, ele dá uma direção que você fala, mas será? Daí você toma aquele caminho, você fala, de novo ele acertou. De novo. É dom de Deus, é habilidade de Deus, dada por Deus. Entre todos os estilos de liderança existente, Jesus é o cara, né, gente? Não é o cara, sim ou não? Qual que é a liderança que ele mostra para nós, que ele praticou? Qual liderança? Servidora, liderança servidora, irmãos. Essa liderança mostra para nós que qualquer um pode fazer. Ah, não tenho habilidade. Não, servir, tirar a cadeira, colocar o negócio aqui, abrir o negócio de água, levar a água para a pessoa. Jesus veio como servo, a ponto de lavar os pés dos seus discípulos. Até lavou os pés dos discípulos. Querido, lavar os pés hoje é uma coisa, tá? Lavar na época de Jesus, irmão, era outro naipe, era outro. Os caras andavam de sandália 10, 15, 20 quilômetros. Aquele couro roçando na pele, irmãos. Hã? Era simples lavar os pés? Não. Mas ali ele demonstra humildade. Ali ele demonstra o coração dele. E ele está dizendo, ei, eu quero ser tanta influência na vida de vocês para que vocês percebam o que eu estou fazendo e sejam os meus seguidores. É assim que é para agir. É nesse formato. Talvez nós não consigamos ser o líder administrativo, o líder gerencial, mas há algum tipo de liderança em nós que nós vamos conseguir servir no reino de Deus e colocar à disposição das pessoas. Toda autoridade só tem sentido se ela for para servir. Diga assim, eu quero autoridade. Feche os seus olhos, diga, eu quero autoridade. Eu quero autoridade. Para servir as pessoas. Em Marcos capítulo 10, versículo 43, Marcos capítulo 10, versículo 43,
Agora que eu vi que eu tenho tempo ali, pessoal, para seguir, não sabia. Marcos 10, que bênção esse relógio, 10:43. Diz assim a palavra de Deus: não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser tornar importante deverá servir. Jesus apresenta para nós qual é o modelo. Ele ensinou, ele acolheu, ele curou, ele caminhou com as pessoas, ele lavou os pés. A nossa autoridade, a sua autoridade, querido, deve ser recebida, nunca comprada, com o objetivo de servir. A liderança servidora está ao alcance de todos, não é para alguns, não depende de personalidade, não depende de formação acadêmica, não depende de habilidades, depende de disposição. De disposição. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Colossenses 3, 23. Vamos ler o 22 e o 23 e o 24. Diz assim: não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Não importa se é criança, não importa se é adulto, não importa se é o pessoal lá do meu trabalho, se é o pessoal do meu bairro, se é o pessoal onde eu moro, se é a pessoa que está na limpeza da minha casa. Eu parei nessa vinda, desses 40 crianças, que foi uma surpresa para todos nós. Eu vi que a pessoa que estava na limpeza, ela já estava cansada, e eu fui lá para lavar a louça. Ela, não, assim foi um não. Falei, ué, qual é o problema de eu lavar a louça? Não, aqui em Angola é problemático o homem lavar a louça. Falei, sério? Então eu tenho que me esconder? Falei, não, agora a senhora vai comer, vai ficar tranquila ali, a senhora já trabalhou bastante, agora eu vou fazer a lavagem da louça. Eu vou servir a senhora que está cansada, vou servir as crianças, porque daqui a pouco vai precisar os pratos de novo. Deixa eu lavar a louça, fica tranquila. Ela não ficou tranquila. Tô brincando aqui, pessoal. Falei, é uma ordem você ficar tranquila. Mas é interessante como, às vezes, algum tipo de serviço que você vai fazer, parece que mexe. O motoqueiro foi entrar em casa lá, daí ele ia sair da moto também para entrar. Eu falei, não, pode ficar na moto, eu vou abrir o portão para você. Abri o portão, fechei o portão. Também foi um choque para ele, eu ter aberto o portão. E assim como quando nós paramos o carro para empurrar alguns carros de irmãos angolanos que tinham parado no areião, parou eu, minha filha Yane, e fomos empurrar o carro. Parou uma fila do lado para ver a gente empurrando o carro praticamente. Como se fosse algo, eu falei, gente, o texto está dizendo, sirva as pessoas como se estivesse servindo
ao Senhor. Ao Senhor. Olhe para as pessoas como se você estivesse falando com Cristo, abraçando a Cristo, tocando em Cristo. Isso está mostrando para nós que todos são importantes. Não tem diferença de classe social, não tem diferença se é cheiroso, se é fedido, se está descalço, se está com sapato, não tem diferença, irmãos. Cuide das pessoas, trate as pessoas, sirva as pessoas como se estivesse servindo ao Senhor, porque o pagamento vai vir de quem? Eu tenho ido em alguns projetos, a pessoa vem e fala comigo, não tenho como te pagar. Eu falei, nem quero que você me pague. Porque se você me pagar, nós vamos bloquear Deus me pagar. E Ele paga melhor do que você, irmão. Ele paga melhor do que você. Eu não estou desprezando o teu pagamento. Mas calma, deixa eu fazer a minha obra aqui, deixa eu poder servir você. Deixa eu poder ajudar você. Projetos, irmãos, que se chover o meu carro não sai de lá. Se chover também não entra, mas se chover enquanto eu estiver lá, tenho que ligar para casa e dizer, amor, não sei quando que eu vou conseguir voltar, viu? De tão... Vocês sabem do que eu estou falando. Vai nos lugares assim... Lá tem um projeto, uma escola, onde tem uma árvore, o quadro negro está na árvore, as pedras estão no chão e as crianças estão sentadas naquela pedra, estão ali ávidas por receber ensino, receber educação. Quero concluir essa palavra dizendo que toda liderança espiritual exige autoridade. Não tem como uma liderança espiritual agir no mundo terreno sem autoridade vinda direto do trono de Deus. A autoridade vem de Deus. A autoridade é concedida por Deus para que você sirva pessoas. Você quer liderar? Quero. Você quer ter autoridade? Quero. Qual é o público que você vai atender com essa autoridade e com essa liderança? Quais são as pessoas que serão servidas por você? Queridos, é isso. Quero chamar o grupo de louvor, por gentileza. O meu desejo nessa manhã é que essa palavra tenha entrado em solo, em corações férteis. Que você tenha compreendido que o nosso Mestre Jesus Cristo, Ele é a autoridade máxima. O nosso Mestre Jesus Cristo liderou servindo pessoas. E Ele tem interesse de dividir, de compartilhar a autoridade dEle comigo e com você. Ele tem interesse de conhecer, na verdade Ele conhece os teus estilos de liderança que existe, que foi dado por Ele mesmo, para que você coloque em prática os estilos de liderança que Ele depositou em você. E toda essa autoridade tem um objetivo: servir pessoas, atender a necessidade de pessoas. Eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Aleluia. Quero convidar você.